Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Paris, na França, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde a princesa Diana morreu num hospital após ser ferida num acidente de carro em um túnel rodoviário da capital francesa. Nos portões do Palácio de Kensington, onde Diana morou com os filhos, os súditos deixaram flores, cartazes e mensagens. Em Paris, as homenagens aconteceram na Chama da Liberdade, monumento na Ponte d'Alma, onde Lady Di morreu em um acidente de carro junto com o namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, e o motorista Henry Paul. Ele perdeu o controle do veículo ao tentar escapar de uma perseguição de fotógrafos. Diana tinha 36 anos e ficou conhecida como um ícone da moda, símbolo de beleza e de humanidade, por ter apoiado causas em favor dos pobres e doentes. Seu funeral foi assistido por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Antes de começar a narrar o caso, vou deixar um recado aqui. Uma seguidora me alertou sobre o problema com o microfone. Ela acreditava que eu estivesse sem microfone e que a minha voz saiu um pouco abafada quando eu narrei o caso da família Turpin. Porém, o que acontece é o seguinte: eu tava com uma camisa como essa aqui, que tem um bolso aqui no lado, e eu tenho o microfone sim, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, certo? Na ocasião eu coloquei o telefone, a presilha do telefone no bolso, e eu acho que a minha voz ficou um pouco mais distante e eu não pude fazer uma boa narração naquele momento. Eu peço desculpa aos seguidores por isso. Mas hoje eu quero ver se a minha narração sai melhor, em virtude de eu ter colocado o telefone um pouquinho mais para cima, tá bom? Quero agradecer a dica do Alexandre, do TV Cofada, que além de seguidor é um grande amigo que eu tenho, que eu formei no YouTube, né? Apesar de que ele fala de outro segmento no canal dele, que não é o mesmo meu, mas eu acompanho porque ele fala de novela e eu sou noveleiro também, né? Ele deu a dica para mim trazer para vocês o caso o crime da Rua Cuba, que aconteceu em São Paulo. Mas como os dados que eu consegui mostrava apenas um lado da história, né, que era o lado do acusado, apesar de que o crime nunca foi esclarecido, eu quero me desculpar com ele e trazer aqui o caso da princesa Diana, que ele também gostaria que eu fizesse. Então eu vou fazer esse hoje. Se eu tiver algum dado melhor sobre o crime da Rua Cuba, eu trago oportunamente, tá? Então, com os recados dados, nós vamos ao caso de hoje. Nas primeiras horas do dia 31 de agosto de 1997, a princesa Diana, do país de Gales, faleceu em um hospital de Paris, na França, após ser ferida em um acidente de carro em um túnel rodoviário na mesma cidade, juntamente com seu namorado Dodi Al-Fayed e o motorista do Mercedes-Benz Henry Paul. Dodi Al-Fayed e Henry Paul foram declarados mortos no local. Havia também no carro um guarda-costas chamado Trevor Rhys-Jones, e apesar dos seus graves ferimentos, ele sobreviveu a esse acidente.
Alguns meios de comunicação alegaram que o comportamento errático dos paparazzi, seguindo o carro, conforme relatado pela BBC, contribuiu para que o acidente acontecesse. Uma investigação francesa descobriu que Paul perdeu o controle do veículo, que estava em alta velocidade, pois o motorista dirigia intoxicado por álcool e sob efeitos de medicamentos prescritos, alegando aqui que ele foi o único responsável pelo acidente. Henry Paul era o vice-chefe da segurança do Hotel Ritz e já havia instigado os paparazzi que esperavam por Diana e Al-Fayed do lado de fora do hotel. Consumista de antidepressivos e com traços de um antipsicótico em seu sangue, puderam considerar que havia embriaguez nos exames feitos em Paul na ocasião do acidente. Em 2008, o júri de um inquérito britânico retornou ao veredito de homicídio ilegal pela negligência do motorista e os paparazzi por seguirem o veículo até resultar no acidente, onde ocorreram as 3 mortes. Diana tinha 36 anos na data de seu falecimento, e a sua morte causou uma onda de luto público sem precedentes no Reino Unido. Seu funeral foi assistido por cerca de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, tanto no país de Gales quanto no mundo todo. A família real britânica chegou a ser criticada na imprensa por sua reação à morte de Diana. O interesse público por Diana permaneceu alto e ela manteve a cobertura regular da imprensa nos anos que se seguiram após a sua morte. Falando um pouco sobre as circunstâncias do acidente, eu vou fazer uma descrição aqui do túnel da ponte de Lauma e o que aconteceu por lá. Na noite do sábado, de 30 de agosto, a princesa Diana e seu namorado Dodi Al-Fayed saíram do Hotel Ritz, na Praça Vendôme, em Paris, e ficaram juntos na margem norte do Sena. Pouco tempo depois, por volta de 0h25 do dia 31 de agosto, a Mercedes-Benz deles entrou no túnel abaixo da Praça de Lauma, em alta velocidade. Eles foram seguidos por 9 fotógrafos franceses em suas motocicletas. E esses 9 fotógrafos franceses eram os paparazzi. Ao sentirem-se importunados pelos fotógrafos, Al-Fayed e Diana saíram daquele local em alta velocidade. Os paparazzi, porém, não desistiram de seus objetivos. E assim começou uma perseguição ao Dodi Al-Fayed e a princesa Diana.
No momento em que eles entraram no túnel, o carro perdeu o controle e desviou-se para o lado esquerdo, colidindo diretamente com o 13º pilar que sustentava o teto do viaduto, do túnel, no caso. O carro acabou rodopiando até parar. Não havia contratrilhos entre os pilares para prevenir isso. 2 americanos que estavam no local ouviram um barulho e correram para ver o que estava acontecendo. Eles contaram à CNN que estavam caminhando pelo Sena quando ouviram uma explosão e tiros agudos vindos do túnel. Mesmo com as vítimas do acidente seriamente feridas ou mortas dentro do carro destroçado, os fotógrafos continuaram a tirar fotos. Alega-se que Diana, em estado crítico, murmurou repetidas vezes para que os paparazzi a deixassem em paz. Nessa narrativa é importante dizer que o namorado da princesa Diana, Dodge Al-Fayed, e o Henry Paul tiveram morte instantânea. Eles morreram ali no local. Havia ainda dentro do carro o segurança direto deles, que se chama Trevor Rhys Jones. Ele se manteve consciente o tempo todo e tinha sofrido múltiplas e sérias lesões no rosto. Ele sobreviveu ao acidente. A perícia técnica confirmou que nenhum dos ocupantes do carro estava usando cinto de segurança no momento da colisão. E muitos especulavam que, se Diana tivesse usando o cinto de segurança, seus ferimentos não teriam sido letais. A princesa ficou presa nas ferragens por cerca de 1 hora. O teto do carro foi cortado e ela pôde ser retirada viva, depois de estabilizarem os seus sinais vitais no local. Diana foi levada por uma ambulância ao hospital Pitié-Salpêtrière. Chegando lá, pouco depois das 2 horas da madrugada, apesar das tentativas de salvá-la, seus ferimentos internos eram muito extensos. Devido ao choque contra o banco do ocupante, seu coração foi deslocado do lado esquerdo para o direito do seu peito, rompendo assim uma veia pulmonar esquerda do pericárdio, o que causou uma enorme hemorragia interna. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas os danos eram considerados irreparáveis pelos médicos. 2 horas mais tarde, às 4 horas da madrugada, devido ao choque hipovolêmico e à falência cardiorrespiratória, os médicos anunciaram que Diana havia falecido. Às 5h30 da madrugada, a sua morte foi anunciada à conferência de imprensa feita por um doutor do hospital, chamado Jean-Pierre Chavanement, que é ministro do interior da Fazenda, e Sir Michael J., embaixador britânico na França. Mais tarde, naquela manhã, Chavanement, junto com Lionel Jospin, o então primeiro-ministro, com Bernadette Chirac, esposa do presidente Jacques Chirac, e com Bernard Kouchner, ministro da Saúde,
visitaram um quarto de hospital onde estava Diana, já morta, a fim de prestar respeito. Depois de suas visitas, o arcediago anglicano da França, bispo Martin Draper, fez orações comendatórias do livro de oração comum. Por volta das 2 horas da madrugada, o príncipe Charles e as 2 irmãs de Diana, Lady Sarah e Lady Jane, chegaram em Paris. Eles deixaram o corpo, eles visualizaram o corpo, encontraram o corpo 90 minutos depois. Da morte da princesa Diana. Os eventos seguintes aconteceram dessa forma que eu vou narrar para vocês a partir de agora. Os repórteres da mídia inicialmente disseram que o carro de Diana tinha colidido no pilar numa velocidade de 190 km por hora e que o ponteiro do velocímetro tinha emperrado nesta posição. Só que foi anunciado depois que a velocidade verdadeira do carro durante a colisão estava entre 95 e 110 km por hora e que o velocímetro não tinha ponteiro. Gente, era um velocímetro digital. Quer dizer, não tinha ponteiro nenhum para emperrar. E isso aí divergia do que foi apresentado. O carro certamente estava circulando muito mais rápido do que o limite de velocidade legal, que era de 50 km por hora, e mais rápido do que era prudente para passar sob a ponte de Lauma, por causa dos paparazzi. Eram os paparazzi que estavam perseguindo eles. E por causa disso, o carro queria fugir dali o mais depressa possível. A investigação francesa concluiu 2 anos mais tarde que o Mercedes teve contato com outro veículo dentro do túnel. Ele colidiu com outro veículo e foi para o pilar onde ocorreu o acidente fatal. Os juízes franceses concluíram também naquele ano, com uma investigação de 6.000 páginas, que o acidente foi causado devido ao fato do Henry Paul estar intoxicado. E nessas condições ele tentava fugir dos paparazzi em alta velocidade. Em novembro de 2003 foi declarado que Christian Martinez e Fabrice Chasseret, que tiraram fotografias das vítimas depois do acidente, e Jacques Legevin, que tirou fotografias do casal depois que este saiu do Hotel Ritz, romperam as leis de privacidade francesa. Em 6 de janeiro de 2004, 6 anos e 4 meses depois da morte da princesa Diana, um inquérito sobre as mortes
dos 3 foi aberto em Londres por Michael Burgess, o magistrado encarregado pela rainha de investigar as mortes suspeitas. Michael pediu ao comissário do Serviço de Polícia Metropolitano, John Stevens, para fazer as investigações em resposta às especulações em volta da morte de Diana. A equipe da Polícia Metropolitana divulgou as informações obtidas em dezembro de 2006. Em julho de 2006, a revista italiana CHI publicou fotos mostrando a princesa em seus últimos momentos de vida, apesar de um esclarecimento não oficial nas imagens também ser publicado. As fotografias foram tiradas pouco tempo depois do acidente e mostram a princesa deitada no banco traseiro enquanto um paramédico tentava colocar uma máscara de oxigênio no seu rosto ensanguentado. A mesma fotografia foi também publicada em outras revistas espanholas e italianas, bem como em jornais destes países. O editor da CHI defendeu-se, alegando que somente as publicou pela simples razão de que elas não tinham sido vistas ainda. Também disse que as imagens não desrespeitavam a memória da princesa. A mídia britânica recusou-se a publicar essas imagens. Houve algumas teorias de conspiração na morte da princesa Diana em 97. Embora todas as investigações apontem a morte dela como acidental, o pai do Dodi Al-Fayed, Mohammed Al-Fayed, afirma que ela e o filho foram assassinados. Então ele levanta as seguintes hipóteses. Falando primeiro sobre o motorista. A conclusão das investigações francesas de que Henri Paul estava embriagado tem como base a análise das amostras do seu sangue, que continham um nível de álcool 3 vezes maior do que o permitido. Essa análise inicial foi desafiada por um patologista britânico contratado pela família Fayed. Em resposta, as autoridades francesas ordenaram um terceiro teste, desta vez usando uma teoria mais conclusiva, uma análise mais conclusiva, que seria feito através da esclera. A esclera, para quem não sabe, é essa parte branquinha do olho aqui, certo? Que confirmou o alto nível de álcool no sangue de Henri Paul. E que também mostrou que o motorista estava tomando antidepressivos na noite do acidente. O nível de álcool encontrado não era compatível com o comportamento sóbrio do Henri Paul. É importante dizer isso, viu? Não era compatível. Em novembro de 2006, várias fontes de notícias disseram saber sobre a identidade da pessoa a qual as amostras de sangue verdadeiramente pertenciam. Elas pertenciam, segundo eles, provavelmente a uma vítima de suicídio. O patologista forense francês Dominique Leconte foi acusado de tentar induzir a investigação a erros, mas não há evidências de que outras fontes
disseram, pois, enquanto havia erros e omissões no relatório dos patologistas, as amostras de DNA confirmavam que o dono do sangue com alto nível de álcool era realmente do motorista Henry Paul. Ou seja, havia uma suspeita de que teve uma troca de amostra de sangue para que o Henry Paul fosse acusado de estar bêbado no momento em que dirigia o carro, quando na realidade não estava. Só que isso caiu por terra, gente. Porque as amostras de DNA deixaram bem claro que ele estava com alto teor de álcool em sua corrente sanguínea, sim. Certo? Isso é importante salientar aqui. Em 10 de dezembro de 2006, foi notificado que a evidência do DNA conclui que o sangue testado era o de Henry Paul. A BBC disse que os testes confirmavam que as amostras póstumas de sangue originais eram do motorista e que ele tinha 3 vezes mais o limite legal de álcool no sangue. Ou seja, ele estava bêbado mesmo, gente. Não tem por que suspeitar que houve uma troca de amostra de sangue nesse caso, quando na realidade tudo indica que não houve. Tá? Havia também uma suspeita de gravidez da princesa Diana, que poderia desencadear um crime por conta disso, tá? Porque olha só, entre os motivos que dão razões para o assassinato da princesa Diana está incluída a especulação de que ela estaria grávida do Dodge Lafayette, certo? O ex-magistrado encarregado pela rainha de investigar as mortes suspeitas, Dr. John Burton, disse numa entrevista com o jornal The Times que ele estava presente na exumação póstuma do corpo da princesa, no mortuário de Fulham, onde Burton pessoalmente examinou seu útero, concluindo de que ela não estava grávida. O relatório de Lord Stevens confirma isso. Tá? Ela não estava, mas havia a especulação de que ela estivesse. Certo? A questão do cinto de segurança. A princesa Diana, ela não tinha o hábito de usar cinto de segurança. Além disso, o fato de ambos não estarem usando cinto de segurança foi comentado como um ato falho, considerado muito sinistro na ocasião, aumentando as ideias de sabotagem, que foi uma outra questão que especulava a morte da princesa naquele momento. Falando sobre o transporte para o hospital, um tabloide britânico alegou que a ambulância que transportava a princesa Diana demorou em torno de 70 minutos para viajar 3,7 milhas até o hospital Pitt-Salpêtrière, que é o hospital em que a princesa Diana morreu, passando por 2 outros hospitais no caminho onde ela poderia ter sido levada.
E o cirurgião que operou a princesa ainda explicou que a jornada demorada pode ter diminuído as chances da sua sobrevivência. Além do que, os 3 hospitais de Paris operavam numa rota para tratamentos sérios de ferimentos, que era o caso da princesa Diana, né? E na noite do acidente, o hospital Petit-Salpêtrière ficou sobrecarregado para lidar com tais ferimentos. A morte da princesa Diana foi recebida com extraordinárias expressões públicas de pesar, e seu funeral na abadia de Westminster, em 6 de novembro de 1997, atraiu 3 milhões de lamentadores em Londres, bem como uma cobertura de televisão ao redor do mundo que dominou as notícias de sua morte. No dia anterior havia falecido Madre Teresa de Calcutá, e a morte da Madre Teresa de Calcutá não foi tão divulgada, se manteve apagada diante do funeral da princesa Diana, para vocês terem uma ideia. 14 de dezembro de 2006, foi encerrado o inquérito sobre a morte da princesa Diana. E nesse inquérito foi publicado as seguintes informações: a batida no 13º pilar do túnel ocorreu numa velocidade de 98 a 101 km por hora. O grau de alcoolismo no motorista Henry Paul era de 1,7 gramas por litro. A análise de DNA mostram que as amostras de sangue pertenciam realmente ao motorista. Henry Paul estava dispensado na noite em questão, mas foi convocado de repente por Dodge Al-Fayed, que pediu a ele para que dirigisse. Ele não esperava que seus serviços fossem requeridos e por isso bebeu naquela noite em seu apartamento. Entretanto, não revelou a ninguém o hábito de beber excessivamente. Uma quantia de 2.800 euros foi encontrada no bolso do motorista, que recebeu do DST por informações sobre o casal. As mortes da princesa Diana e de seu namorado Dodge Al-Fayed foram causadas por um acidente automobilístico em função da condução errática e veloz do motorista Henry Paul, que se encontrava sob os efeitos de álcool e de um coquetel de drogas, rejeitando assim teorias de conspiração que alegavam a tese de assassinato. Foi notificado que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos estivera monitorando as conversas de telefone de Diana, sem a permissão do Serviço de Segurança do Reino Unido, mas os oficiais da NSA negam que Diana era um alvo. Depois disso, Lord Stevens declarou que não havia nada nas gravações que pudesse realmente ajudar nessa investigação. Diana não estava noiva e nem pretendia noivar com Dodge, o que esconjura o testemunho do príncipe William, muito próximo da mãe, e Dodge havia comprado um anel, o qual Diana estava usando na hora do desastre, mas que seria um anel de amizade, de acordo com o ex-mordomo da princesa Diana. E por fim,
vamos falar sobre os problemas mecânicos no veículo no momento do acidente. O acidente ocorreu com um Mercedes de propriedade do Hotel Ritz de Paris, em maio de 2017. Foi revelado que o carro já havia tido um acidente em que capotou várias vezes antes de ficar destruído depois. Obteve-se autorização para que o carro do hotel fosse reconstruído. Porém, um antigo motorista desse mesmo hotel contou ter advertido a chefia para o perigo que o carro representava, tendo aconselhado os seus superiores a retirá-lo de circulação, afirmando que, a partir dos 60 km por hora, seria impossível controlá-lo. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito. Se gostarem, deixem um like e compartilhem a história com os amigos. Façam seus comentários sempre educadamente sobre o caso, pois eles serão muito bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram também, @o Navegante Criminal, tudo junto em minúsculo, e até a próxima.